Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus nos envolva em vibrações de muito amor e que essas vibrações possam nos sustentar em renovadas esperanças. Vamos dar continuidade ao item 8 deste capítulo, A Candeia Debaixo do Alqueire. Vamos ler: Não vardes ter com gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: Não procureis os gentios, e não entreis na cidade dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus, capítulo 10, versículo 5 a 7. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdém da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: Ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já rodeado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo, mais tarde. Com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos, sistemáticos e zombadores, obstinados, os adversários, interessados, não são para eles os que eram os gentios para os apóstolos. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam a luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que um só que se compraze na treva, porque assim procedendo, em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes à vez quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente por impulsos próprios a ideia e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparada. Melhor que, pelo que melhor é, se espere o tempo propício e se cultive, primeiro as que germinem, para não acontecer que abortam as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso. Nós gostaríamos de convidar a todos a refletir conosco nessa lição, mas pedir a Jesus que nos ampare, que prepare os nossos corações, que nos envolva nas vibrações de amor, de compreensão, de paz, para que possamos nós mesmos observarmos a nossa palavra, para que ela seja uma palavra que renove a esperança de nossos irmãos. Mestre Jesus, auxilia-nos nesse entendimento maior, que as doces vibrações
destes espíritos que olham por todos nós. Aqueçam nosso campo mental, a nossa inteligência, mas acima de tudo, Senhor, que tenhamos bom senso, que tenhamos caridade e que tenhamos, Jesus, compreensão. E hoje, nesta manhã, venho rogar-lhe, Senhor, em favor de todos os nossos irmãos que ora se encontram em seus lares, para que eles recebam as vibrações de paz, de amor, fortalecendo nas suas horas difíceis, para que a misericórdia do vosso amor esteja sempre com eles. E que nossa Mãe Maria Santíssima nos fortaleça, Senhor, encorajando-nos a viver tudo aquilo que o Evangelho tem nos ensinado. Desejamos a todos muita paz, alegria e muita serenidade. Que assim seja. A recomendação de Jesus é muito adequada nos dias de hoje para nós espíritas, quando ele nos fala: não vades ter com gentios. É claro que nosso tempo é diferente e nós não estamos sendo convidados a levarmos a palavra do Cristo àqueles solos dos corações que ainda não compreendem a sua imortalidade, que ainda não compreendem a vida pós-morte. E foi isso que Jesus hoje está nos falando, de acordo com o tempo que ele enviou os 12 apóstolos depois de ter dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis na cidade dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Israel era o povo judeu, eles tinham conhecimento de um Deus único. Eles eram monoteístas. E foi nessa região que os profetas trabalharam para preparar os solos dos corações, arroteando-os para a verdade, para receber Moisés, e Moisés também, consequentemente, tem o seu trabalho, que foi um trabalho incansável, com a sua mediunidade. Nós todos recebemos, por meio dele, o Decálogo, e nós sabemos que toda essa base do Velho Testamento é que vai nos fortalecer para compreender o papel que Jesus veio nos trazer. A recomendação de Jesus dos gentios e os samaritanos, gentios porque eles eram pagãos, eles ainda eram politeístas, eles não acreditavam num Deus único. E os samaritanos pelas divergências com os judeus, que eles não eram uma comunidade, uma região que eles não comungavam os mesmos ideais por dissensões políticas e outras, né, que nós até falamos sobre isso. Mas ele aconselha que os discípulos fossem buscar as ovelhas transviadas, quer dizer, aquelas que afastaram, aquelas que abandonaram, e convidando então que eles fossem semear em terreno já roteado. O que quer dizer isso? Em terreno, em coração, em solos do espírito, que já tinha um preparo, já estava sendo preparado para receber a palavra do Cristo. Aqueles que estiveram com Moisés, aqueles que estiveram com os profetas, e que teriam a condição de receber todo a mensagem de Jesus. No entanto, nós gostaríamos de abrir um parêntese para dizer-lhes que para ir tanto os gentios como o samaritano, nós precisaríamos ter uma força moral muito grande e um conhecimento que não esclarecesse, mas sem criar contendas. Tanto é que quem vai ser convidado para ir aos gentios depois é o apóstolo Paulo, Saulo, que transformou em Paulo. E os samaritanos, na Samaria, Jesus não enviou outras pessoas. Foi ele mesmo que foi ter com os samaritanos. Então, nós percebemos que entre nós hoje, no movimento da humanidade que hoje estamos vivendo,
Nós temos várias pessoas que acreditam em várias outras religiões, em outras seitas, e que também devemos, sem dúvida, respeitar. Então, o que nós temos que fazer? É acreditar que todos nós teremos um tempo para evoluir. E a doutrina espírita, ela não é uma doutrina que impõe nada a ninguém. E nós precisamos semear a verdade não com fala, mas com exemplo, com a postura, para que as pessoas possam perceber a conduta moral de um espírito que comunga com esta verdade. Porque a função do Cristo à Terra foi para nos educar, foi para semear o amor, foi para nos mostrar o desdobramento desse amor nas diversas leis divinas. A verdade é a lei. E nós vamos entendendo que todas aquelas ideias que Jesus trazia para nós era para quebrar o materialismo. E nós observamos que até hoje esse materialismo não foi quebrado. Então, nós precisamos respeitar o tempo de cada espírito. E é por isso que, em momentos atrás, falamos da espada, né? Eu não vim trazer a paz. Cada um tem um entendimento, cada um está no seu momento. E na época de Jesus, essas ideias eram muito acanhadas e muito voltados para as questões materiais. Tanto é que Jesus explica para nós em vários segmentos do Evangelho que ele vai nos mostrar a postura dos fariseus, dos saduceus e dos publicanos. Todos eles tinham uma postura externa, de aparências, e isso não é o que o Cristo veio nos mostrar. Quebrar tudo isso precisa ter uma moral muito mais elevada que mostre o exemplo e a vivacidade disso. Então, quando Jesus nos convida a não entrar em contenda com o outro, que mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que um só que compraza na treva, é o que nós temos que pensar e fazer. Aqueles que são avesso à doutrina espírita é perder tempo. Só o tempo vai lhes ensinar, ou talvez a dor. Então, todos terão a vez de compreender a mensagem do Cristo, mas que não me cabe impor. Porque quando nós temos dentro de nós o pensamento do fanatismo e achar que a nossa religião ou que a nossa doutrina, aquilo que comungamos, que é a verdade absoluta, nós sabemos que nem nós dominamos essa verdade absoluta, mas é preciso respeitar. E nenhum terreno recebe a semente que não é própria, que não é adequada. E nós sabemos, como o Evangelho nos diz, a própria semeadura se faz por estações. Então, cada época, nós temos um tempo para aprender. E nesta época que nós estamos estudando para compreender que na época de Jesus, as ideias eram bastante acanhadas e muito materiais, o pensamento de todo era um pensamento materialista, e nós precisamos também que a ideia do Cristo, ou seja, o cristianismo e o cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, ao longo do tempo, e nesse tempo eu acredito que ele está chegando, toda a humanidade compreenderá o valor do bem, o valor da fraternidade, o valor do amar ao próximo como a si mesmo. E aí o Evangelho nos diz que essas ideias, elas vão se universalizar, porque o Espírito, ele vai também se espiritualizando, e nós que estamos aqui no planeta Terra, hoje nós estamos encarnados para aprender, mas amanhã nós retornaremos ao mundo espiritual e teremos outros esclarecimentos
e reencarnaremos com outro processo de evolução. Essa é a grandeza da reencarnação. Então, nós precisamos ver que cada um de nós precisamos rebanhar as ovelhas do Senhor dentro daquilo que elas acreditam, e não forçar para que cada um se torne espírita. Nós vamos ver que quando Jesus disse, os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Então, já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. E essa ideia é que vai fazer com que nós, espíritas, tenhamos uma outra postura, e não é criando um movimento externo que nós vamos fazer com que a doutrina espírita cresça, porque Jesus não veio falar de movimento externo. Jesus não falou do movimento do cristianismo, não falou do movimento espírita. Jesus fala do movimento do pensamento, dos sentimentos, porque o reino de Deus não vem com aparências externas. É com esse pensamento que nós vamos conseguir expandir a luz da verdade pelo exemplo, pela nossa constância, pela nossa postura e pela nossa fidelidade. E é assim que eu convido a todos a pensar, refletir bastante no que você quer, no que você crê e no que você pode exemplificar, especialmente para aqueles que estão junto de você no seu lar. Nós gostaríamos de agradecer a Jesus por essas manhãs que são gotas de luzes em nossa vida. Me sinto tão feliz de poder levar o Evangelho como gotículas da doutrina espírita no pensamento de nossos irmãos, pedindo a Deus, nosso Pai, que nesta hora possamos ser agasalhados pelo passe em vibrações de amor, pedindo aos amigos espirituais que atendam a necessidade de cada um de nós. Fluidificai a nossa água, Jesus, para que ela se transforme em energias renovadas, a sustentar as nossas energias perispirituais e mentais. E assim, Jesus, sob esse amplexo de luz, agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, pedindo à equipe de Eurípides Barçanufo que leve ao coração de todos os nossos irmãos o abraço e as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se abraçados por Jesus. Que assim seja.